Olá a todos e bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos explorar o volume 5 da light novel de 86, intitulado Death Be Not Proud. Um volume intenso, repleto de revelações chocantes, batalhas emocionantes e temas profundos como culpa, desumanização e esperança. Mas antes de eu falar deste incrível volume, que é o volume 5, para quem não me conhece sou o Mira, este é mais um vídeo no meu canal principal. Sim, eu tenho dois, um de gameplays, que vai voltar esta semaninha, prometo, vai haver ideias interessantes, eu juro, ao menos eu gosto. Então se gostarem do vídeo deixem um like, inscrevam-se no canal, vai-me ajudar imenso, e deem-me feedback, porque como eu disse no vídeo anterior, quando eu falei do volume 4 da light novel, isto aqui é uma ideia muito experimental e ainda estou a testar muito como é que eu vou fazer este tipo de resumos e assim esta análise de volumes, por assim dizer. Então eu espero que me deem esse feedback nos comentários para me ajudar. O vídeo do volume 4 deu muito certo, então eu resolvi continuar agora com o volume 5. Vou seguir direto da história, pós o anime. Isto aqui é o volume 5, o segundo volume pós o anime. Mas eu antes de eu falar um pouquinho do volume 5, então não estou a dizer mais, mas antes de eu falar um pouquinho do volume 5 eu vou dar um contexto geral, para quem não se lembra. O volume 5 passa logo mal acabou os acontecimentos do volume 4. Este volume que, como eu já tinha dito, o volume 4 eu já fiz um vídeo sobre ele, o vídeo vai estar a passar aí em cima. A história avança para uma nova frente de batalha, no Reino Unido de Rua Gracia, uma nação assolada pela guerra contra a Legião, e também que é a única monarquia que existiu no mundo do 86, ao menos até onde se sabe na história. Ele é a única monarquia, nos termos clássicos que nós conhecemos, tipo com o rei e assim, com a família real, que não existe. Shin Lena e o resto do Strike Package são enviados para esta região mais gelada, que isto aqui eles até falam que é a maior parte do reino está num sítio onde só neve e assim, tem poucas áreas férteis, é revelado isso durante o volume, que eles têm muito problemas disso com essa parte de alimentação, principalmente, a maior parte da alimentação lá é tudo com material sintético, enquanto, por exemplo, na Federação, quanto até mesmo na República tinha algum tipo de alimentação biológica, por assim dizer, lá é praticamente tudo sintético, mal se tem, mesmo para quem é mais rico tem essa alimentação mais natural, por assim dizer. Eles foram lá para esse reino com um pretexto de uma troca tecnológica, então eles ajudam um pouquinho, depois eles recebem ajuda e assim, mas era mais de tecnologia, por causa do Para-Raid e assim, eu já até explico. Mas rapidamente eles acabaram por perceber que eles iam ser utilizados como um reforço numa missão quase suicida, mais uma vez, para recuperar o território perdido pela Legião. Eles tinham lá um ponto muito importante que eles precisavam de uma base e eles meio que ficaram ali para ajudar. O prólogo, também intitulado O Rei dos Cadáveres, apresenta-nos um pouco mais do reino e assim, fala-nos um pouquinho como é que é o reino, que é uma nação que foi muito devastada pela guerra contra a Legião, que é também um reino que é muito ligado ao militarismo, tipo dos nobres e assim, está tudo, a família real está toda ligada à cadeia militar e assim. É um lugar envolto em neve e tristeza, onde o inverno é bastante rigoroso, é tão implacável quanto os inimigos mecânicos, então a Legião e o inverno meio que matam quase igual, é muito complicado lá. Aqui nós acabamos por conhecer Victor Idinarok, acho que falei o nome certo, também conhecido como Vic. Ele é o jovem príncipe herdeiro do reino, ele é o mais novo, ele se não me engano é o mais novo dos homens, é o mais novo, são 3 irmãos, ele é o mais novo, 3 ou 4, agora não me lembro. Ele tem cerca de 15 anos, mas apesar de ser muito jovem, ele lidera os esforços ofensivos do país, então ele tem uma posição bastante importante. Ele também acabou por ganhar o título sombrio de Rei dos Cadáveres. A origem deste nome é ligada à criação dos Sirens, que são unidades de combate autónomas com aparência de raparigas humanas, mas que na verdade são drones controlados por inteligências artificiais. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que são as Sirens daqui para a frente e vocês vão ter o choque junto com os personagens. Foi chocante descobrir o que é uma Siren. O ambiente é descrito como um melancólico, destacando a desumanização provocada pela guerra e a solidão que pesa sobre Vika, que carrega uma responsabilidade esmagadora para a sua idade. Ele tem um passado muito conturbado, por assim dizer. Por acaba por se encerrar com uma atmosfera de antecipação e pesar. O anúncio de uma força especial da Federação de Jihad, que é a força da Lena, do Shin e do restante do Strike Package, que está a caminho para ajudar o reino. O prólogo é que acaba com esse ganchozinho bem atrás já com o capítulo 1, que é Melancolia dos Monstros. Shin e os outros membros do Strike Package chegam ao Reino Unido de Rua Gracia. A recepção acaba por ser um pouco fria, tanto por estar um frio do caralho, como também pela essa distância emocional entre os anfitriões e eles. Rua Gracia é um país devastado, onde a população quase não sobrevive, rodeada pela ameaça constante de Legião. É também algo que eles também comentam, que é um reino bastante multicultural, então tem gente de mais ou menos todas as diferentes etnias que tem neste mundo, mas mesmo assim não é assim tão mil maravilhas como nem a Federação é, mas tipo, como se vê muito, porque os imigrantes são meio que cérebros. É lógico que não é tipo nem de perto o que aconteceu com o 86, mas é complicado também para eles, não é mil maravilhas, mas ao menos eles ainda têm
leva respeito entre eles, por assim dizer, e não respeito por quem está acima com quem está em baixo, né? Como aconteceu com os 86, que foram completamente humilhados. O grupo é apresentado a Bika, que é o jovem príncipe que lidera as defesas do país. Bika também, o esquadrão do Bika, dos Sirins e o próprio Bika vão fazer parte do Strike Package nesta missão, então ele vai ficar sob os comandos da Lena, mesmo ele tendo uma posição acima dela, porque ele é o líder das defesas, enquanto a Lena é uma coronel. Bika acaba por ser uma figura bastante enigmática, que apesar da sua aparência de criança, até vocês vão ver as imagens que vão ter aí, ele tem uma mente extremamente afiada e pragmática. Ele dirige as Sirins, que são os drones de combate que parecem de homens raparigas, que usam uma reprodução do cérebro de uma pessoa morta como seu processador central e servem como soldados descartáveis. Acho que só por isto está-se para parar que eles são basicamente Sirins. Sirins não, são basicamente Legion. Eu acho que eles são Sirins, mas são basicamente a Legião. O Shin tem um choque muito grande quando ele para, porque ele mal chega ao reino, ele começa a ouvir as vozes, começa a ficar meio em choque. Só que depois quando ele vê o que é as Sirins, ele até confronta o Bika, tipo, usaste o cérebro de alguém, e ele até fala assim, usei, mas até ele até para tentar que a Lena não gostasse dele. Ele até explica que todo mundo teve o cérebro usado consentiu, ninguém foi obrigado a nada, e todo mundo que teve o cérebro usado era todas as pessoas que não tinham chance de salvação, que morreram e foram encontradas no campo de batalha. Todo mundo que tinha a mínima chance de ser salvo foi salvo e fizeram até o último esforço. Ninguém foi abusado, por assim dizer, nesse sentido de deixá-lo morrer só para ter o cérebro. Ele explica bem isso logo de início. Os 86 percebem rapidamente que foram enviados não apenas para trocar informações, mas para reforçar as linhas da frente de Raul Garcia numa missão arriscada. Sentem-se novamente tratados como ferramentas descartáveis, tal como eram na República, principalmente quando eles olham os Sirins. Esta relação entre os 86 e os Sirins parece ser algo bastante importante neste capítulo, e eu vou já explicar mais porquê daqui para a frente. O Bika revela a Shin, numa conversa privada num porãozinho, que ele removeu o cérebro do cadáver da sua mãe, que morreu quando ele nasceu, então ele não a conheceu, e ele até explica que ele queria fazer isso para tentar conhecer a mãe, que ele nunca conheceu, perguntava isso a todo mundo e tal, e que o cérebro dela foi usado num modelo da inteligência artificial que controla a Legion. Então isso é uma revelação muito grande, que o Bika era muito jovem, ele devia ter tipo 2 anos quando ele fez isso, que ele meio que deu pontapé inicial para a criação da Legion. Então isso, ele tem esse peso muito nas costas dele, até um dos motivos dele, esse também é revelado neste capítulo, dele não fazer parte da corrida de sucessão. O pai dele ainda está vivo, mas quando o pai dele morrer ele não faz parte da corrida, muito por causa disso. Isso foi visto como um crime, principalmente, lógico, pela profanação do cadáver da mãe, né? Porque ele tirou o cérebro, e também por causa dessa coisa da Legion que é escondido, ninguém fala que ele teve envolvimento, mas ele recontou ao Shin muito porque ele queria saber se o Shin conseguia falar com a mãe dele ou ouvir as vozes da mãe dele, mas o próprio Shin fala que não, que ele precisa do cérebro para isso e que não tem que fazer, ele não ouve, a mãe dele está morta, porque ele queria ter um contato com a mãe dele. Isso é até pouco fofo, e aqui também acabamos por sentir muito do peso que o Bika acaba por carregar, por causa da sua ânsia para conhecer mais sobre a sua falecida mãe. Ele meio que deu pontapé inicial para acabar com a humanidade, meio que isso é um peso que ele tem muito. Este capítulo explora muito o peso psicológico que todos carregam, o Shin também em particular, sente-se cada vez mais distante dos outros, preso entre o seu sentido de ver e a sua incapacidade de se ver como algo mais do que uma arma. Também essa coisa dele ouvir as vozes dos Sirins, que ele não consegue tipo acalmar-se e tipo centrar-se e deixa-me respirar fundo e deixa-me meter tudo no sítio certo. Ele não consegue fazer isso porque está a ouvir as vozes, depois tem essas pressões de ser o líder do esquadrão dele, depois tem isso tudo em volta, depois tem a relação dele com a Lena, que ele também, mesmo ele não se parece incomodado, mesmo as discussões que eles têm, ele é ver algo normal, eles estão meio que conhecer-se agora, né? Só que algo também de fundo incomoda-lhe um bocado, muito por causa do questionamento que a Lena faz dele, tipo, tu não és uma arma, tu és uma pessoa, tipo, eu sinto tristeza a ver-te assim, o Shin não entender, e a Lena ficar chateada dele não entender isso. Isso tudo afeta um pouco o Shin, só que o Shin meio que não tem tempo para lidar com isso. Essa pressão, ele é um dos afetados, o resto dos 86 também são muito afetados. Essa coisa de deixar de ser arma e virar tipo um ser humano, tipo, ter futuro, é algo muito complicado para eles. O capítulo acaba por terminar com a preparação da missão de reconquista da cidade fortificada de Revich, que está hoje atualmente ocupada pela Legião, com a ajuda das Sirins. Então eles vão ser 2 esquadrões juntos, as Sirins e os 86. O Bika vai fazer parte do esquadrão deles, mas quem vai mandar é a Lena. A Lena é comandante-geral, por assim dizer. Capítulo 2, Cidadela dos Cisnes. A missão para reconquistar Revich começa a ser planejada. Revich é uma cidade-fortaleza, agora controlada pela Legião, e é crucial para a sobrevivência de Raul Garcia. Ele fica num sítio estratégico e assim, e tem também lá umas áreazinhas mais férteis, então é importante para o reino. Para ela significa ganhar uma posição estratégica tipo, extremamente vital, muito também aquele ser meio que próximo de uma base da Legião, então isso ainda tem mais um ponto estratégico ainda mais importante. Os soldados dos 86 Strike Package treinam em conjunto com as Sirins para conseguirem se habituar, principalmente o Shin, habituar-se com as vozes. As unidades de combate humanoides controladas por IA acabam por ter um papel extremamente
extremamente importante nesta missão. A interação entre eles revela-se estranha e desconfortável, embora tenham a aparência e comportamento quase humanos, porque eles é idêntico. A única coisa que eles até falam que a cor dos cabelos é uma cor muito exagerada, tem cores muito fortes e muito diferentes, mesmo para notar que são robôs, que não são humanos normais. As Sirens não têm verdadeira consciência, são ferramentas criadas para obedecer e morrer, então tem muito esse choque delas não ter meio contato, ao menos eles ainda mantêm algum tipo de personalidade delas antigo, mesmo alguns tipos sendo homens na vida deles, sempre se é posto num corpo de uma rapariga, então tem esse um pouco uma sensação um pouco estranha, até algumas a falar, mas eles não têm consciência, então aquilo fica muito artificial e até próprios... Se não me engano, acho que é Anjo, se não me engano, que fala. Acho que é Anjo que fala que sente-se incomodada a falar com eles, sente que está a falar com uma legião e não como um ser humano. Acho que, se não me engano, é ela que tem esse tipo. Essa fala, agora posso estar a confundir. Durante os treinos preparativos, Shin observa como a guerra em Rua Gracia é ainda mais desumanizadora. As Shin sacrificam-se sem hesitação e os habitantes de Rua Gracia veem isso como normal, algo necessário para sobreviver. Há também um foco na relação entre a Lena e Shin. Lena tenta continuamente fazer Shin ver-se como um ser humano, não apenas como uma arma, como eu tinha referido há pouco. Shin, contudo, sente que, no meio daquela guerra interminável, isso é cada vez mais difícil de aceitar, porque ele cada vez mais sente que, se ele não for uma arma, os amigos dele e a humanidade não têm chance de sobreviver, ele tem de abdicar isso. Até neste volume, agora não lembro qual capítulo é que é, há uma conversa entre uma Sirin, que é o braço direito do Bika, que eu agora esqueci-me do nome dela, mas é o braço direito dela, o braço direito dele, tem até um questionamento que fala com ele, tipo a pensar assim, olha, porque é que tu não viras um Sirin? Tu és extremamente rápido, extremamente forte, esse corpo humano só te atrapalha, porque não viras um robô? Tu podes lutar infinitamente, tu podes ser uma arma como tu sentes ser. Esse é um questionamento que até falta muito na cabeça do Shin, mas é um questionamento que ele tem. O capítulo termina com a confirmação da ofensiva, será um ataque coordenado e desesperado para retomar Rebic, sabendo que a Legião se certificou profundamente no local, então a Legião já sabe que houve um grupo a ir para o reino de Rua Gracia, então eles sabem que vão ser atacados ali, então já se estão a preparar bastante. Capítulo 3. Surdo ao lamento dos pássaros canoros. A operação para retomar a cidade de Rebic inicia-se, o cenário é desolador, neve incessante, frio extremo e uma cidade em ruínas tomada pela Legião. As unidades do 86 Strike Package avançam sob condições brutais, apoiadas pelas Sirens. No entanto, a verdadeira dimensão do plano revela-se cruel. As Sirens, programadas para obedecer sem hesitação, são utilizadas como literalmente uma ponte viva, sacrificam-se em massa para criar passagens seguras para os humanos atravessarem áreas minadas e zonas de fogo intenso. Sim, os outros observam horrorizados enquanto estas soldadas artificiais se lançam para a morte sem qualquer hesitação. Isto é um dos capítulos, esta é uma das cenas mais pesadas, se calhar até da 86 inteiro, é uma das mais pesadas. Esse sacrifício em massa das Sirens provoca uma enorme inquietação nos 86. Pois recorda-lhes o modo como eles próprios eram tratados na República, como meras ferramentas descartáveis. Shin, em particular, sente a angústia de ver repetido o mesmo ciclo de desumanização. A sua ligação emocional à morte, já pesada pelos gritos dos mortos absorvidos pela Legião, torna-se ainda mais profunda. O Shin, basicamente, no fim disto tudo, ele tem um breakdown muito grande, porque ele vê aquela ponte, eles até comentam que era algo como se eles estivessem pisar neles mesmos, nos colegas 86, eles, mesmo os Sirens dizem assim, não tenho mal. Nós somos robôs, nós vamos voltar. Eles voltam, tipo, um pega na cabeça, depois monta de volta. Tipo, não há stress, só que eles têm um breakdown muito grande porque eles veem-se neles. Porque, tipo, para eles eu sou igual a eles, eu fui tratado igual. Eu estou a pisar em alguém que tem o mesmo direito e o mesmo tratamento que eu. Eles ficam muito destruídos psicologicamente. O Shin não aguenta os gritos também, tipo, Legião, Sirens, tudo junto. Ele começa a ter um breakdown muito grande. Enquanto isto tem uma batalha, eles têm de estar preocupados com a batalha, têm de descansar, o Shin não consegue, um turbilhão de emoções. No final da batalha, apesar da vitória tática, o peso moral da operação é sentido por todos. O mundo em que vivem continua a justificar horrores em nome da sobrevivência. Isto é aqui a frase que resume, se calhar até o próprio 86 no geral, mas principalmente esta cena desta imagem que o Shin tem a ver, tipo, eles todos a morrer e ele não poder fazer absolutamente nada, além de meio que resumir-se na sua própria insignificância de eu sou apenas um mero soldado que tem de cumprir ordens e morrer no campo de batalha quase. No capítulo 4, Ex Machina, depois da batalha em Rebic, Shin e os outros refletem sobre o que testemunharam. Apesar da vitória, a visão das Sirens a sacrificarem-se deixa uma ferida profunda no grupo. A linha entre humanos e máquinas parece cada vez mais tenue. Bika revela mais sobre o passado do seu país e o seu próprio envolvimento na criação da Legião. Anos antes, ele partilhou acidentalmente conhecimentos avançados de inteligência artificial com uma jovem prodígio, Zelen Birkenbaum. Zelen, traumatizada pela perda do irmão no bombardeamento, usou essas informações para criar a Legião, desenvolvendo máquinas autónomas capazes de lutarem sem descanso. Após a sua morte física, o seu cérebro foi assimilado,
transformando-a na rainha impiedosa, uma das líderes conscientes da Legião. Além de ser um dos líderes da Legião, Selene também é a responsável daquela máquina estranha que parece uma mulher que fala com o Shin no capítulo anterior. Este momento revela um peso enorme sobre Vika, embora involuntariamente ele sente responsável pela catástrofe que assola ao mundo, como eu já tinha referido há pouquinho tempo atrás. Isto aqui é algo que choca muito, porque ele quer não deu o pontapé inicial para a destruição. É só triste, é só triste. Também neste capítulo não, mas neste volume, agora já não lembro parte do capítulo, também já vê mais com o passado do Vika. É também contado sobre meio que a empregada dele de criação, a rapariga estava sempre com ele, que é chamada de Lertz, e ela morreu a tentar salvá-lo e ele transformou-a numa Sirin, que é que está mais ele. Que ele até, o Shin fala que ela é a única que tem o cabelo normal, cabelo loiro, se não me engano, o único que tem o cabelo normal. E ele até depois comenta que é ela. Ela tem poucas lembranças ainda do passado. Ele diz que ela é a única que ele não apagou as memórias, por assim dizer. Então ele ainda se lembra alguma coisa, só que ao mesmo tempo ele ainda tem medo. Ele não está 100% apagado, ela tem alguns traços dela e assim. O Shin fala com ele, tipo, ao Vika, a perguntar-lhe se ela foi o amor da vida dele e assim. Ele até não conversa assim muito sobre isso, mas nota-se claramente o peso daquilo, da pessoa mais próxima dele está morta, ele deixá-la viva. Ele até fala será que ela ia gostar? Será que ela ia pedir para morrer? Se ela se lembrasse se eu metesse as memórias dela, o que é que será que ela dizia? Isso é algo que ele tem a conversazinha com o Shin, se me engano, acho que é no capítulo 1, agora estou-me a esquecer, mas ele tem essa conversazinha com o Shin e mais um peso em cima do Vika, que está só constantemente cheio de pesos. Muito triste essa parte dele. Shin é confrontado com o eco constante dos mortos, as almas capturadas pela Legião que nunca encontram descanso. A luta de Shin contra esses ecos torna-se quase insuportável, como eu tinha falado no capítulo anterior. Mas com o apoio de Lena e dos seus companheiros, ele consegue manter-se firme, agarrando-se à ideia de que ainda é humano. Alguém que sente, sofre e luta não apenas com uma arma. O capítulo termina com o reconhecimento de que a guerra está longe de terminar, mas que, pela primeira vez, Shin começa a vislumbrar a possibilidade de lutar por algo mais do que a morte. Por um futuro. Um futuro será ao lado da Lena? Espero que sim. Agora vamos para o epílogo. As flores não florescem em campos nevados. Com a missão em Rua Garcia concluída, os membros do 86 Strike Package preparam-se para regressar à Federação de Jihad. Apesar da vitória, o ambiente entre eles é pesado. A batalha foi ganha, mas o preço emocional foi enorme. Vika despede-se de Shin dos outros com uma frieza que esconde a sua culpa. Esse sentimento amargo de tê-los feito passar por aquela experiência e ver os Sinis a virar uma ponta humana entre aspas. Ele reconhece que, tal como os governantes da República de San Magnolia, também tratou os seres sencientes como descartáveis, primeiro com as Sinis, indiretamente ao contribuir para a criação da Legião. Shin reflete sobre tudo que viu, a morte sem sentido das Sinis, o uso cruel da tecnologia para perpetuar a guerra, a sua própria sobrevivência enquanto tantos outros caíram. E apesar disso, ao lado de Lena e os seus companheiros, Shin sente que ainda há esperança, não importa o quão difícil seja o caminho. Mesmo num mundo coberto de neve e morte, eles ainda podem escolher lutar por algo melhor. O epílogo fecha o volume com uma nota melancólica, mas também com uma tenue luz de esperança. As flores podem não florescer em campos nevados, mas um dia, talvez consiga. E aqui está o resumozinho do epílogozinho, tudo no diminutivo. Cada vez mais vemos essa relação do Shin e da Lena evoluir, eles cada vez mais próximos, essa relação da Lena ajudá-la a perceber que ele é humano e não uma arma. Ele desprender-se desses campos de batalha, do setor 86, foda-se, queria mostrar sempre o inglês. Isso é muito bom e a relação deles vai evoluindo aos poucos e cada vez mais e é lindo. Lena, mulherzaça do caralho, para ajudar o nosso menino Shin, que eu sou um menino, quer não. O tadinho sofreu muito e ele precisa disso. Agora vou falar um pouquinho mais dos temas mais profundos que o volume 5 explora, começando logo que eu acho que é o mais evidente, que é a desumanização da guerra, a utilização dos Sirens e dos 86 como ferramentas de combate, levando a questões sobre a perda da humanidade em prol da eficiência militar, essa disputa que vemos no caso do Vika, do Shin também a comentar isso, culpa e responsabilidade, principalmente no personagem do Vika. O personagem do Vika é um personagem incrível porque aborda muitos temas pesados, essa parte da culpa e responsabilidade que ele tem muito por ter contribuído, mesmo que indiretamente, na criação da Legião e também, por assim dizer, também do que os 86 sofreram. Por causa dele ter ajudado indiretamente a criação da Legião, os 86 sofreram o que sofreram, então ele tem muito essa culpa também em cima. E esse senso de responsabilidade, mesmo que ele não tenha culpa, ele só era um menino de 2 anos, só queria falar com a mãe, mas ele tem mesmo assim esse senso de culpa em cima dele. Identidade e propósito, os 86 continuam a lutar com o seu papel na sociedade, o que significa serem tratados como descartáveis, mesmo que a Federação meio que esconda, mesmo que diga que não, eles são seres humanos e assim. Quer não, o Strike Package é o esquadrão de elite, todo mundo sabe que um esquadrão de elite é um esquadrão que faz as missões mais perigosas, ou seja, são os que estão mais próximos de morrerem ou serem descartados, por assim dizer. Relações interpessoais, a relação entre o Shin e a Lena continua a desenvolver-se, vamos a confrontar os seus sentimentos e o impacto da guerra nas suas vidas.
uma parte do Shin não conseguir seguir em frente por causa do peso das mortes dos companheiros que morreram, que ficaram para trás, esse de ser uma arma, e a Lena a tentar lidar com esse, está-se para dizer que é um trauma do Shin, é um trauma que o Shin tem, e ela a tentar ajudá-lo a sair, mas mesmo assim ela acaba por sofrer porque não consegue, não é bem tipo lidar, mas ela não tem, ela sempre viveu fechada no mundo dela, por assim dizer. Não que seja algo mau, é claro, mas ela não consegue ajudá-lo por causa da vivência que ele teve. Foram vivências muito diferentes, mas também graças aos companheiros que estão em volta, tipo os amigos do Shin, ajudam ela a conseguir ajudá-lo, porque eles também veem que ela gosta dele, tem um interesse nele, ele também tem um interesse nela, então eles também têm essa parte muito boa que dão uma ajudada na Lena, tipo ajudá-lo, porque eles sentem que eles mesmo já não conseguem às vezes chegar no Shin e tem de ser a Lena para tipo, meter o pau na mesa, né? Meteu o pau na mesa. Os momentos mais marcantes deste capítulo, deste volume, eu já estou com o capítulo na cabeça, foi o sacrifício em Pontas Sinis, que isto é algo que eu quero muito ver animado, se tiver segunda temporada. Eu quero ver muito como é que eles vão animar isto. A conversa honesta entre o Vic e o Shin, aquela conversa que eu tinha falado lá no início, no capítulo 1. Essa conversa mais séria é algo que é bastante marcante. Lena apoia o Shin nos seus momentos de crise. Isso também, para quem gosta de romance, é um miminho. Tipo, foda-se. Ou com aquela sensação para mim. Aquele monólogozinho final e assim é muito marcante. Eu já estou a imaginar uma segunda temporada a adaptar o capítulo 4, o volume 4 e 5 e acabar com aquela cenazinha, com aquele monólogo. Já estou a imaginar isso, seria perfeito. Eu espero muito que tenha uma segunda temporada, caralho, é impossível. É tanto nenhuma merda com segunda temporada, esta divindade não tem. É só triste, muito triste. E acho que é isto. Espero que tenham gostado deste resumo barra análise do volume 5. 86. Este é um volume excepcional que nos conta, que nos mostra o que é a guerra, o sentimento de culpa, que às vezes não é culpa, mas é esse senso de responsabilidade irresponsável. Sei que é bem contraditório, mas que o Vika tem, a relação entre o Shin e a Lena evolui aos poucos, mas evolui de forma bonita e de forma coesa, dado ao impacto da guerra nas vidas deles, né? Porque antes de tudo, eles estão numa guerra, eles têm de lutar para eles sobreviverem ao amanhã. Então, esse envolvimento, por causa das scenes, a conversa do Vika com o Shin e também isso tudo, por causa de alertas, e assim, entre os outros serem, tipo, mostram-nos tanta coisa e também mostram-nos que este universo de 86 é tão rico ao mesmo tempo. Eu estou muito animado. Se gostaram deste volume, escrevam nos comentários e também o que acharam de como eu falei e como eu abordei este volume, também eu quero saber. Já vou avisar que eu muito possivelmente vou continuar com estes vídeos de 86. Se querem intercalo com volumes de outras novels, não sei, ainda vou pensar, mas eu prometo que eu vou continuar com 86, está muito bom. E é isto, espero que tenham gostado do vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem um like, nos dois canais quer dizer, e deixem um like também, que vai ter mais conteúdo sobre o universo de 86. E é isto, tchau.